Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para nossa sexta aula, cujo tema é Não force ninguém a liderar. E eu quero dar os meus parabéns para todos os alunos que estão lendo, que estão assistindo os vídeos e puderam chegar nessa sexta aula, né? Muito bem, nós vamos agora tratar do último assunto desse do último conteúdo dessa matéria. E eu digo que aqui é para selar, para quem tem convicção ou não tem convicção do que está almejando aí no seu coração. Então, daqui para frente, vamos tratar de algo assim bem mais intenso, do coração. O que tem no seu coração? E a aula começa não forçar ninguém a liderar. Vamos lá então. Lembrando sempre para você fazer suas anotações, que vai ser muito importante na hora de você responder as questões de finalização da matéria, né? Então vamos lá. Todo líder de célula é também um discipulador. Ele é o discipulador do líder em treinamento, mas também temos a função do discipulador. Em nossa igreja, chamamos de discipuladores aqueles que são chamados de supervisores ou superintendentes em outros modelos celulares. Não queremos que o discipulador seja apenas cargo em nossa estrutura celular. É muito importante que cada um entenda que em sua função ele é um discipulador. O alvo do seu discipulado é levar cada um desses líderes auxiliares a se tornar um líder de célula como ele. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse finalzinho aqui, ó. Se tornar um líder de célula como ele. Eu fico aqui pensando na Bíblia. Eu vejo Paulo falar assim para o povo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, alguém que teve um relacionamento assim muito grande com Cristo, entregou totalmente sua vida ao Senhor, e, e ali ele fala: olha, se você olhar para o homem e querer uma base de um homem de Deus, sede meus imitadores, faça o que eu faço, seja como eu sou. E olha aqui o objetivo: é gerar um líder segundo a espécie. Nós usamos muito esse tema, né? Gerar um outro segundo a sua espécie. Por isso o líder, ele bem consciente do que ele está fazendo, convicto que Deus está adiante. Então, isso daí que você vai passar para o próximo líder que você vai estar levantando. Então, isso aqui é muito importante, nós gerarmos líderes segundo a nossa espécie. Depois a gente entra no detalhe de líderes que são negligentes ou líderes que são rebeldes, líderes que são independentes, porque na verdade gente assim, pessoas nesse tipo consegue gerar outros com o mesmo pensamento. E isso é triste, porque em uma hora ou outra, na hora de sondar o coração, nós vamos ver que não tem aquela lealdade, não tem aquele compromisso, e alguém vulnerável que na hora que tiver um grande problema, uma grande dificuldade, pode ter certeza que é um dos primeiros a saltar do barco. Isso por causa do discipulado ou da falta de discipulado. Por isso que nós falamos que o discipulado ele é muito importante para o crescimento espiritual de um irmão, como bem como também de
crescimento da liderança, né? Vamos continuar. Em 1 Samuel capítulo 14, temos a narração do dia em que Jonatas e seu jovem escudeiro fizeram um grande livramento em Israel. Sozinhos, os dois desbarataram todo o arraial dos filisteus. Observando a forma como Jonatas lidou com seu escudeiro, podemos aprender como devemos ajudar nosso líder em treinamento a se tornar um líder de célula bem sucedido. E aqui o texto que fala sobre Jonathan. Sucedeu que um dia disse Jonathan, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Entre os desfiladeiros, pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desse lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bosés e a outra Sene. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passamos a guarnição desses incircuncisos. E eu gostaria que você observasse muito essa palavra aqui, incircunciso, ou aqui incircuncisos, porque aqui está a chave da vitória de Jonathan. Porventura, o Senhor não nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, como muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, à tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonathan: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e aos seus escudeiros e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonathan ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante deles. Diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matavam atrás deles. Sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo que passou a ser um terror de Deus. 1 Samuel 14, 1, e também a partir do capítulo 4, quarto ao 15º, né? Então nós vamos ter aqui um exemplo de liderança, de gerar alguém pela experiência de viver com um líder, né? Gerando um líder em treinamento
com ali o líder atuando. Então a gente vê aqui, por exemplo, esse texto aqui serve como exemplo de como um líder agiu. Ele, primeiro, creu em Deus. Segundo, ele tinha convicção de que estava servindo Deus, né, de Israel. Eles eram circuncidados ao Senhor. Isso significa, em outras palavras, consagrado a Deus. Então, é alguém que tem uma aliança com Deus, é da tribo de Judá, é da tribo do Senhor. Enquanto os filisteus, eles aqui, a Bíblia aqui coloca como incircuncisos, ou seja, aqueles que não têm parte alguma com Deus. Então, o que se sucedeu aqui? Primeiro, o líder, ele fala, olha, nós vamos fazer aqui uma experiência com Deus. Primeiro nós vamos perguntar para Deus. Então Deus vai nos responder com a fala que esses homens falarem. Olha, suba nós ou fica. E eu fico impressionado aqui que eles saíram, os dois, e mesmo assim eles ouviram a voz, aquilo que Deus colocou no coração deles, de irem. Não avisou a ninguém, então olha só a vitória que foi aqui concedida aos dois. Portanto, nós podemos aprender aqui uma coisa importante. Não foi por emoção. Eles procuraram uma resposta da parte de Deus e obtiveram. Então nós temos que ser assim também. Não devemos ser independentes, nós devemos ouvir sempre a voz de Deus. Então, aqui foi gerado um líder pela experiência. O que me chama a atenção é que o escudeiro falou assim para Jonathan, né? Olha, você tem o meu coração. Você tem aqui praticamente a minha vida. Vamos lá. Se é vontade do Senhor que subamos, nós vamos subir. Eu vou estar com você. Então é muito bom quando a gente gera líderes segundo a nossa espécie. Mas qual é a espécie do líder? Aquele que tem uma intimidade com Deus, aquele que ensina o outro a também, em primeiro lugar, ter Deus em sua vida. E então eu olho esse exemplo aqui e eu vejo, meu Deus, estamos gerando líderes que vão estar focados no projeto do Senhor. Estamos formando líderes que vão ser alguém com intimidade com Deus, alguém que vai levar outros à presença do Pai, vai ser a boca de Deus ali. Então, você que assistiu desde da primeira aula, está agora comigo aqui na sexta, algumas coisas eu acredito muito que você já está tendo no seu coração. O que tudo isso significa? Fogo de palha? Ou não, é tocha mesmo do Senhor? Em tempos de crise, pandemias, não, eu só vou voltar a atuar na igreja quando a igreja voltar. Então, poucos são aqueles que, não, eu sou servo, a todo tempo eu tenho que adorar o Senhor, a todo tempo eu tenho que me nutrir da palavra do Senhor, preciso de proteínas espirituais para a minha vida. Então você está aqui nesse curso, você está se esforçando para quê? Porque você tem um alvo. Qual é o seu alvo? Ser líder. Mas que tipo de líder? Então isso aqui é para a gente meditar. Que tipo de líder que nós queremos ser, né? Vamos continuar. Ensine-o a sonhar. Antes de ensinarmos alguém a construir navios, precisamos levá-lo a sonhar com o mar. Antes de entrarem na batalha, Jonathan disse ao seu escudeiro: o Senhor nos ajudará nisto.
porque para o Senhor nenhum impedimento há, com muitos ou com poucos. Verso 6, né? Compartilhe seus sonhos com seu discípulo, mesmo que eles pareçam simples. Então, é a importância do discipulado, mas em todo discipulado tem que ter um sonho, tem que ter um projeto, tem que ter algo de vida. A gente não se reúne apenas para fazer reuniões que vai ter algo em cima da mesa para a gente comer, beber, cantar, sorrir. Isso tudo é muito importante para a nossa comunhão, como foi falado na segunda aula, sobre o que servimos, que isso os irmãos tinham prazer de se reunir. Mas eu quero chamar a atenção aqui que não é um clubinho, não é um lugar que a gente se reúne, não, tudo com foco no Senhor. Sempre tem uma palavra de Deus e sempre tem um alvo, nossos discipulados. Então, quando falamos dos nossos sonhos, isso gera naquele que está em treinamento, isso gera o desejo, a vontade. Quando o pastor anuncia encontro com Deus, o que ocorre no seu coração? Eu preciso estar nesse encontro com Deus. Eu preciso estar lá, eu quero fazer parte. Eu quero servir. Isso é maravilhoso. Mas por quê? Porque tudo já começou. Encontro com Deus, o que ele representa para você? Salvação, né? Libertação, cura, enfim. Mas por quê? Porque já está desenhado o que é o encontro com Deus para você. Então, quando o líder faz outro sonhar, então isso daí é onde gera outros com o mesmo objetivo, com a mesma determinação. Um homem vive em seu sonho. Um homem que não sonha, ele não vive. Ele é alguém que é levado pelas circunstâncias. Deixa a onda me levar. Mas aquele que tem sonhos, aquele que o seu sonho primeiro nasceu no coração de Deus, esse sabe qual é o seu caminho. Esse sabe que o seu caminho é ouvir a voz de Deus e fazer o querer do Senhor. Veja como a estratégia de Jonatas para vencer os filisteus se parece mais com um esquete humorístico. Ele ficou de 4, ou seja, em forma de engatinhar, enquanto os soldados filisteus tropeçavam sobre ele, caiu, sendo em seguida mortos pelo escudeiro. Sonhos são desejos profundos do nosso coração. Você só pode compartilhar algo que exista primeiro em seu próprio coração. Nós ensinamos nossos discípulos a sonhar desafiando-os, a sonharem junto conosco, a compartilharem da mesma chama que nos queima o coração. Todo líder precisa sonhar em ser um instrumento útil nas mãos de Deus para curar, salvar, transformar muitas vidas. Antes de liderar uma célula, é preciso ser conquistado por uma visão espiritual de como a obra de Deus poderia ser. Uma das primeiras lições que nossos discípulos precisam aprender é a dependência de Deus. Jonathan disse ao seu escudeiro que o Senhor nos ajudaria, uma vez que o poder de Deus não depende de sermos muitos ou poucos. O verdadeiro líder de célula é aquele que possui um senso profundo de incapacidade. Homens cheios de autossuficiência e presunçosos, que se acham capazes de fazer a obra de Deus, serão quebrantados por Deus antes que possam ser úteis. É muito importante isso aqui, irmãos, porque o líder de célula precisa entender que ele é uma pessoa que tem que ter uma dependência do Senhor. Você está cuidando de vidas. E ali você está acompanhando a evolução, o crescimento espiritual daquele que anda contigo. E sempre
Você não vai ser aquele que vai conduzir outro irmão pelo que você acha, pelo que você pensa ser. Ah, faz desse jeito que vai dar certo. Ah, eu conheço alguém que fez isso e deu certo. Não, você é aquele que vai discipular pela palavra do Senhor, ensinando o próximo líder, essa pessoa que você está acompanhando, ou você aí que está prestes aí a concluir o curso de CTL, você entender que, em primeiro lugar, é Deus na sua vida. É Deus que colocou o desejo de você ser líder. E você está aí, fazendo tudo com o coração voltado ao Senhor, mas primeiro foi o Senhor que gerou. E agora qual é a sua fé? A sua fé é que você será um grande líder, ou uma grande líder. Mas qual que é o segredo? Dependência do Senhor. Aliança com o Senhor. Aliança com a igreja. Eu estava ouvindo um pastor ministrar e ele falou algo muito importante sobre alguém que, falando sobre unidade em equipe, unidade em liderança, como é que tem irmãos que querem ser independentes. Se você ama o cabeça, quem é o cabeça? Cristo. Como que você não vai gostar do corpo? Tudo, você Jesus é a cabeça, o corpo é a igreja, nós fazemos parte da igreja, por quê? Porque cada parte do nosso corpo é composto de células. Então isso é uma forma metafórica assim literária de falar, mas nós fazemos parte de um corpo. Então olha só, quando o nosso pastor fala, irmãos, vamos nos levantar, vamos fazer algo grande, amém, irmãos, você é um líder, você levará aqueles irmãos da célula a acreditar no sonho, a acreditar no projeto, a orar pelo projeto e não ser alguém omisso. Porque temos líderes omissos, temos líderes cansados, fadigados, porque no meio do treinamento lhe faltou algo. Então que não falte para você algo, que você fecha esse curso, quando eu falo curso, o final dele todo, com teorias, com experiência, né? E com total convicção de que é Deus que está conduzindo você nesse trabalho. Vamos continuar. Na vida espiritual, somente a obra de Deus, aquela que procede da dependência dele. Para o Senhor, tão importante quanto o que fazemos é a origem da força que usamos para fazer. O primeiro princípio que todo líder espiritual precisa aprender é que Deus usa os fracos. Isaías diz que o Senhor faz forte o fraco e multiplica as forças ao que não tem vigor. Isaías 40, versículo 29. Assim, como não escolheu você por causa da sua inteligência e grande capacidade intelectual, na verdade, essas são coisas que Deus pode vir a destruir. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. 1 Coríntios 1,19. Deus escolheu aqueles que são fracos para que a obra seja feita na força dele. Basta lembrar de Gideão, né? Aquela equipe que foi dada por Deus, né? Quando ainda já estava com um número menor, ela foi se reduzindo, né? A chegar a 300. Então, irmãos, eu tenho total certeza de que o Senhor é a força que precisamos. Antes de fazer o comentário, deixa eu ler isso aqui. Não podemos por nós mesmos, mas certamente o Senhor fará proezas através de nós. Aquele que é fraco o é para com Deus e nunca para com homens ou o diabo. Na verdade, um líder que se apresenta fraco diante dos homens está acabado. Olha, com certeza terá uma pergunta assim
no questionário final da matéria. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, que isso aqui tem sido motivo de muitos homens de Deus terem sucesso ou fracasso. Mas eu quero dizer uma coisa, não confunda isso aqui como um ensinamento, um coach. Não, isso aqui é muito real para um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem uma unção de liderança. Observe o que eu vou falar. Primeiro, o Senhor usa a qualquer um, isso é verdade, né? Fraco, alguém que tem uma inteligência, uma habilidade sobre alguma coisa, Deus usa. Mas aqui tem um segredo espiritual. Todos podemos ou somos fracos. Em algum momento, nós temos alguma dificuldade, alguma deficiência, alguma ausência de uma habilidade ou outra. Mas aqui está dizendo o seguinte: eu tenho que reconhecer tudo isso diante de Deus. Diante de Deus, eu me humilho. Diante de Deus, eu reconheço, sou pó, cinza, como Jó falou. Jó falou o seguinte: maldito o dia que eu nasci. Então, coisas assim, eu até venho a declarar diante do Senhor. Eu sou pó, eu sou alguém que é muito amado pelo Senhor. Eu não tenho capacidade de fazer tais coisas. Frases assim, você pode falar em oração diante de Deus. Preciso de ajuda, preciso de apoio. Agora, duas coisas que você precisa ter uma atitude diferente. Diante do Senhor eu me humilho, eu me rasgo, né? Como uma palavra lá do Velho Testamento, quando o sacerdote se rasgava, forma de indignação, forma de que estava com o coração totalmente diante de alguma situação, estava totalmente indignado com aquilo. E a gente vê que muitos sacerdotes levavam o povo a jejuar, levavam o povo a orar, a fazer grandes clamores. Diante do Senhor eu reconheço que sou fraco, que preciso da ajuda, preciso de sabedoria, preciso de inteligência espiritual, preciso aprender melhor a palavra do Senhor. Eu reconheço diante de Deus realmente o que eu sou, né? O que realmente são as minhas falhas. Agora tem dois detalhes importantes, eu gostaria que você fixasse isso na sua mente. Diante dos homens não. Diante dos homens eu não me humilho. Não estou falando para você ser um crente arrogante, um crente cheio de rótulos, né? Mas eu estou dizendo que a todo momento a gente precisa provar nossa fé. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Mas é nesse momento, e agora eu aprendo com todo esse período aí de coronavírus, quando a depressão, a angústia está tomando conta do mundo, e muita gente que fica o dia inteiro vendo reportagens que levam à morte, sabe? Você é profeta de Deus. O que se espera de você? Que você abra sua boca, que você fale da parte de Deus para os homens. Mostre Deus para as pessoas. Mostre quem é o Senhor para as pessoas. Então isso aí é importante. Muito importante. Diante dos homens eu reconheço quem é Deus. Diante dos homens eu lanço desafios. Sabe, irmãos? Às vezes a gente pergunta por que não está havendo cura, por que não está havendo
porque está tendo pouca libertação, por que não está tendo grandes moveres sobrenaturais da parte do Senhor? Porque tem faltado ousadia. Ousadia. Então, diante dos homens, eu sou ousado, diante dos homens eu sou a boca de Deus para falar, não alguém que, pelo amor de Deus, você vai na casa de uma pessoa, a pessoa fala, eu acho que eu vou morrer, eu tô triste, tô doente. E você ser um servo de Deus, boca de Deus aqui para essa geração, você chega lá, é mesmo, eu também, eu tô com dor na coluna, não sei o que, não sei o que, eu acho que eu também vou morrer. Misericórdia. Então, olha o que está dizendo aqui, segredo espiritual isso aqui. Diante de Deus eu me rasgo, eu me humilho. Abro meu coração, falo das minhas deficiências, mas diante dos homens não. Quer ver só um exemplo, ainda continuando diante dos homens? Quando um na igreja fala, eu tô fraco, não tô conseguindo mais ir para a igreja, eu tô... tá difícil para mim, não tô aguentando. Aí vai falar isso para um outro irmão, ou uma outra irmã. E a irmã, eu também, já não tô aguentando mais esse negócio de célula, esse negócio de discipulado, esse negócio de, é um culto só por semana, mas também já não tô aguentando mais. Um cego guiando outro cego. Mas aqui não é a orientação aqui é que diante dos homens eu tenho que ter uma postura diferente. O irmão veio abrir o coração e falar que tá fraco, tá não sei o quê. Ô irmão, então seja você a pessoa, canal de Deus, que vai falar, vamos orar, irmãos. Isso não é de Deus. Eu não me conformo em ver você assim. Vamos orar, essa situação vai ter que mudar. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos levantar um clamor? Então, homens, diante dos homens eu mostro quem é Deus. E agora para fechar. E diante do diabo? Um inimigo espiritual que antes de você nascer, ele já estava aqui nessa terra. Então olha só, Isaías capítulo de número 61 vai dizer que o Senhor nos ungiu para declarar libertação ao cativo, né? Nos chamou para declarar sobre a vida do próximo libertação. Ao contrito de coração, a declarar paz em vez de guerra. Ou seja, só para resumir, você pode ler. Todo líder de célula tem que ler o Isaías capítulo 61. Lê o capítulo todo. Isso te dará convicção da sua missão como líder. Então, não adianta dar aqui uma receita de bolo. O que você vai fazer, o que você não faz. Situações vão ser colocadas diante de você, porém, quando você tem sabedoria do Senhor, quando você tem orientação do pastor, do seu discipulador, você vai ser bem sucedido. Então, olha só. O diabo está aí, gerando todo o ambiente para que as pessoas fiquem tristes, morram internamente, não tenham esperança, sejam corruptos, sejam inimigos de Deus. Só que eu quero falar para você, tem uma unção sobre a sua vida. Porque lá no céu você já é conhecido. Lá no céu o Senhor te conquistou. Por causa de Cristo, você já tem a eternidade com o Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, futuro líder, ou se já está em líder em treinamento. Como que você é conhecido no inferno? Oh meu Deus, que é isso? Misericórdia, misericórdia. Não, a pergunta é isso mesmo.
Como que você é conhecido? Quando os homens lá foram encarar Satanás, Satanás falou assim: olha, eu conheço Paulo, mas e você? Quem é você? Eu quero dizer uma coisa para você aqui, importante. Você é alguém que combate todos os ataques do inimigo. A sua oração por causa da sua oração, a unção que está sobre a sua vida, vidas têm sido salvas. Tem acontecido curas porque você orou, declarou, usou o nome de Jesus e para quebrar qualquer amarra do inimigo é em nome de Jesus. E você, eu digo que você tem propriedade porque você conhece o Senhor, então você sabe que tem poder sobre em nome de Jesus. Então Deus te escolheu para você usar isso aí com propriedade. Então o inimigo, diante dos homens e diante do diabo, eu não abaixo a cabeça, eu não arredo o pé. Quem tem que sair, o demônio que está lá tribulando aquela família lá que você conhece, que vem no teu coração nesse momento, quem tem que sair é o diabo. O diabo tem que sair da casa daquela família. Não sair o pai, ou sair a mãe, ou sair um filho. Quem tem que sair é o diabo. Quem tem que sair são todas as hierarquias de demônios ali. Mas como é que vai acontecer isso? A partir do momento que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, alguém de Deus declarar sobre aquela família, e a família querer, a família aceitar, onde Jesus entra, muda o ambiente. Então eu quero dizer isso para você, que às vezes alguém pode perguntar para você, mas por que a gente não tem tanto culto de libertação na igreja? Por que a gente não vê na nossa igreja aquela sessão de descarrego? Eu quero dizer para você que há um grande teatro em muitas situações assim. Toda semana aquela pessoa está passando por aquela sessão de libertação e incrível. Geralmente são os mesmos. O profeta está declarando, sai em nome de Jesus. Mas se não for da pessoa, a pessoa, não, vai não, fica aqui, vai não. Então, o que nós cremos? Que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, assim como entrou na sua, tudo que era de ruim, e na minha também, tudo que era de ruim se afasta. E Jesus passa a ser o seu melhor amigo. Então não preciso ficar toda semana em campanhas e mais campanhas de libertação. Onde Jesus entra a verdade. E aí nós precisamos citar João 8, onde fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você que é líder, você que está aí no trilho para a liderança, tenha isso na sua vida. Creia nisso. Você é canal de Deus. Humilhar-se diante do Senhor. Agora, diante dos homens e diante do diabo, tem que ter uma postura diferente. Amém? Isso nos mostra como que um líder deve se portar diante de uma iminente ameaça contra alguém da sua célula. O que você vai fazer? Vai usar só palavras de convencimento? Ou alguém que vai orar por a vida daquela pessoa? Alguém que vai interceder por aquela pessoa? Alguém que vai comprar briga espiritual? Assim como Davi lutou por uma ovelhinha contra um leão, contra um urso, seja você o líder que vai lutar por cada uma das pessoas que Deus vai colocar na sua liderança. E aí nós vamos ver o Deus agir pela sua vida. Vamos continuar? Deus escolheu os fracos, mas abomina a fraqueza. Isso que eu estou falando, né?
acabei de falar, demonstrar apenas para Deus, para homens e para o diabo, você não tem que mostrar fraqueza não, porque onde houver fraqueza, o amor do Senhor vai se aperfeiçoar. E eu quero dizer para você que isso aqui é muito importante. A fraqueza vai estar na mente. Se você colocar que vai ser pesada a liderança, que você não vai conseguir, isso já são coisas que já estão te jogando para baixo. Porque na verdade, se você crê no Senhor, você sabe que o destino é o céu. Ele é o Deus dos fracos para fazê-los fortes diante do inimigo. Diante de Deus, a nossa atitude é de fraqueza, dizendo: eu não sou. Mas diante do diabo e dos homens, precisamos ter a atitude de quem diz: eu sou o ungido de Deus. Então, isso tudo que a gente acabou de falar. Queridos, isso não é coach. Entenda uma coisa, se você tiver convicção de que Deus te chamou, de que é isso que você quer para a sua vida, de que você foi escolhido para isso, meu irmão, diante de qualquer situação, você vai declarar a Deus. E a vida do Senhor, a vida do papai, vai estar na sua célula. Precisamos ter a mesma atitude de Jonatas, que deu liberdade a seu escudeiro para retroceder caso quisesse. Não há mérito algum em forçar alguém a liderar na casa de Deus. Evidentemente, nós queremos que as ovelhas se tornem discípulos. Sabemos, porém, que isso não acontecerá apenas porque as obrigamos. Discípulos são gerados em oração e em jejum. Importante isso aqui. O líder de célula deve sempre levar em conta os níveis ou estágios de maturidade dos membros da célula. O Senhor Jesus trabalhava por níveis. As multidões, os 500, os 120, os 70, os 12, e entre estes, Pedro, João e Tiago. Eita equipe que o Senhor formou, hein? Enquanto estava por aqui em terra. Que falar desses homens? Pedro, João, Tiago. Um discípulo que aprendeu na raça, digamos assim, né? Tipo aqueles homens carrancudos, resistentes, mas que lá na frente tornou-se alguém, como o nome Pedro, né? Rocha do Senhor. João, homem de grande intimidade com Deus. Eu costumo falar muito que um andou sobre as águas. Qualquer um anda, né? O outro ouviu o próprio coração de Jesus, porque quando ele inclinava nas reuniões, tinha aquela intimidade de chegar perto de Cristo. Meu Deus, inclinar, ouvir o coração do Senhor Jesus batendo. Eu acho que isso aí é importante. Um homem que até na velhice gerou, mesmo estando aprisionado, teve revelações da parte do Senhor. Um homem que mesmo velho dava trabalho para o inferno. Pois é, irmãos, tudo é uma questão de decisão. Tiago, que participou de grandes missões, um dos mártires da igreja. Então eu quero. É importante, eu estou ministrando aqui o curso, a aula, mas até o meu coração queima, porque isso aqui um dia foi ministrado para mim. E eu luto, eu acredito em uma grande missão que Deus tem para comigo aqui nessa terra. Então,
Quero pegar aqui uma frase do Martin Luther King, onde ele diz assim: o homem que não descobre a razão pela qual morrer, ele não encontra em vida motivação para viver. Eu achei assim muito lindo, e realmente um líder, ele tem que ter uma causa, ele tem que ter uma missão, e isso quem dá é o Senhor. Mas quando ele tem convicção, ele não faz por fazer as coisas. Ele não faz porque o pastor quase que me implorou para fazer. Não, ele faz por amor, ele faz porque ama, porque entende qual é a sua missão. Então, olha bem. Agora, não adianta eu pegar e colocar uma pessoa em destaque e essa pessoa, na verdade, não tem nível espiritual para algumas coisas. Então eu tenho que acompanhar o nível de maturidade de cada irmão, como que está sendo, né? Porque lá Paulo disse, olha, não coloque um neófito à frente para que o que é o neófito? O novo convertido. O novo convertido não pode, não é porque não, é porque na verdade há um processo. Então não adianta eu pegar alguém que ingressou hoje na fé, que ainda tem todo um contexto de consolidação. Não adianta eu pegar e já jogar um cargo. Olha, a partir de hoje você é líder do louvor, a partir de hoje você vai fazer isso. Não, porque na verdade tem que ter um acompanhamento, crescimento. E aí, conforme a pessoa vai dando resposta, ela vai recebendo encargos na liderança. Continuando. Cada nível corresponde a uma intensidade de acompanhamento e compromisso. E quem as distingue, os níveis na célula, certamente se frustrará. Jonatas descreveu claramente como ele e o seu escudeiro enfrentariam o inimigo. Do mesmo modo, como líder de célula, você precisa deixar claro para o líder em treinamento o que se espera dele. Quais suas atribuições e responsabilidades. Como líder, você precisa definir nitidamente para o líder em treinamento quais funções ele deve desempenhar, assim como Jonathan fez com seu escudeiro, dizendo-lhe que permanecesse atrás dele. Uma lista das responsabilidades do líder em treinamento poderia incluir. Então, antes que eu passe aqui a listinha, importante ao gerar um líder em treinamento, isso é até uma perguntinha, tá? Olha só. Antes de gerar um líder em treinamento, quando você orou e Deus tá te mostrando, olha, esse filho amado aí é quem eu quero usar para ser sua multiplicação. Então, quando você sente isso no seu coração, é isso se referindo ao líder. Nada melhor do que você discipular esse irmão com muito carinho, sendo claro do sonho, do projeto, e sentir dele esse desejo. Segundo, ele aprender fazendo. Então, toda a lista que eu vou passar aqui são atitudes que um líder pode atribuir ao líder em treinamento ainda na célula para ele já desempenhar. Uma das coisas que eu acho muito importante, e vai ser mencionado aqui, por exemplo, quando eu peço para o meu líder em treinamento me ajudar nos relatórios. Eu estou ensinando o meu líder em treinamento a fazer relatórios. Então ele vai ali fazer para mim, para minha célula, nossa célula, mas ele já está na prática aprendendo qual a funcionalidade de um relatório. Mas olha aqui funções que nós podemos atribuir ao líder em treinamento. Se caso você for líder em treinamento nesse momento, olha aqui coisas que você é importante, coisas que você é importantíssimo para você ajudar seu líder, sua célula e já projetar a multiplicação para a nova. Olha só. Orar todos os dias pelos membros da célula. Amém.
Glória a Deus. Isso, pastor, é até uma obrigação, né? Reunir-se semanalmente para o discipulado, seja com o discipulador, seja com o pastor, ou seja, um discipulado individual com o líder. Fazer consolidação do novo convertido, ou seja, anjo da guarda. Quando nós temos no nosso meio o anjo da guarda, né? É essa pessoa que está preparada para ensinar os primeiros passos. A pessoa chegou depois de um encontro com Deus. Eu vou fazer um anjo da guarda com essa pessoa. Consolidar, ensinar os primeiros caminhos, ensinar como funciona a igreja, como que ela está estruturada. Então, isso é muito importante. Ser exemplo de fidelidade e lealdade. Então, isso porque numa eminente ausência do líder, ele tem aquele encargo, aquele amor de, o líder de treinamento hoje vai conduzir a célula. Por causa de algum problema, alguma dificuldade do líder, mas o líder em treinamento, ele vai fazer, ele vai conduzir, incentivar os irmãos a falar, ele vai, enfim, orar, ele vai desenvolver ali o trabalho pela ausência do líder. Então, mas isso como? Quando se tem fidelidade e lealdade. Ajuda a promover a vida de comunhão da célula. Participa do planejamento de todos os eventos da célula. Olha que importante. Organizar as escalas de visita aos novos convertidos entre os membros. Ajuda a apacentar os membros durante a semana. Monitorar a assistência social e oferta da célula. Planejar a multiplicação da célula visando assumir um novo grupo. Então, tudo coisa que o líder em treinamento já pode contribuir diretamente para com a célula, ou seja, aprendendo na prática. Eu sei que são muitas teorias aqui que eu estou falando, mas quando você está ali na prática, ali colocando a mão na massa, você vai vendo que cada situação você precisa ser dependente do Senhor, mas o principal, você precisa ter proatividade para fazer. Né? Tem certas coisas que na nossa vida precisamos de proatividade, atitude, né? E você aprendendo na atitude, ou seja, você já está praticando. Na hora que você estiver agora, é hora de você voar. Você é filhote de águia. Então agora você é jogado do mais alto monte e você só tem uma coisa a fazer: voar, usar as asas. Então é muito importante, porque na hora que você tiver com a incumbência, agora eu sou líder, então a sua primeira dependência, voltando, é de Deus. E depois, tudo aquilo que você teve como teoria, tudo aquilo que você já teve como prática, hora de executar. Eu acho poderoso esse treinamento de líderes. Isso nos ensina como praticar. Quando, por exemplo, quando o meu pastor não estiver perto de mim, quando o meu discipulador não estiver perto de mim, como que eu vou agir? Conduzido pelo Espírito Santo. E uma dos atributos do Espírito Santo é nos encorajar. Observe como, em todo momento, Jonatas ensina o seu escudeiro a perceber a confirmação do Senhor para a batalha. Primeiro ele coloca uma condição: se nos disserem assim, parai até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. 1 Samuel 14, 9 ao 10. Então, a hora de agir confiando em Deus. Então, Deus, de alguma forma, é que vai estar diante de mim, é que vai me dar sinais, é que vai me dar confirmação, ele vai encher meu coração, ele vai me dar coragem. E quando eu pensar que eu não posso, pronto, já fiz. E deu certo,
e a glória é do Senhor. Depois ele mostra o momento onde o Senhor lhe deu a vitória. Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Nos dias do Novo Testamento, não precisamos ficar colocando sinais diante de Deus, pois seu Espírito que habita em nós nos guiará em toda a batalha. Todavia, ainda precisamos aprender a perceber a voz do Espírito e tomar sobre nós o encargo de ensinar nossos discípulos a ouvir a direção de Deus. Então, o povo do Velho Testamento tinha isso. Eu quero um sinal, me mostra um sinal, que seja um sinal para a gente entender o que tem que ser feito. Hoje, o Espírito de Deus está em nós e vem aquele desejo. Você pensa, eu estou com vontade de fazer isso para Deus, mas na verdade, deixa eu te falar, deixa ninguém te enganar não. Deus já colocou no seu coração. E aí, quando você vai com aquele amor, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus me abençoou, eu não sei o que aconteceu, mas olha, tudo já estava projetado pelo Senhor. Por quê? Porque você é canal do Senhor, você é instrumento de Deus, ungido do Senhor. Então, saiba de uma coisa, Deus colocou no seu coração? Pode ir, porque a vitória é do Senhor. Mas eu quero dizer aqui uma coisa importante, antes de assinar embaixo sobre isso aqui, Deus colocou no seu coração, vá, que é de Deus. Cuidado, a Bíblia diz também que o coração é enganoso, e muitas das vezes, homem sem direção de Deus fala que Deus que está falando, e na verdade não é, é engano. Então, aonde que a gente tira a certeza de que o que a pessoa está falando é de Deus ou não é? É quando ela é confirmada com o ensino bíblico. Então, quando tem confirmação bíblica, quando você percebe, não, é verdade, isso tem relação. Então, pode ter certeza, fala da parte de Deus. Mas quando uma pessoa vem e fala coisa com coisa, e você, não, tem algo estranho nisso. Ele é filho de Deus, é uma pessoa do Senhor, mas não quer dizer que esteja atento à voz do Espírito. Muitas das vezes, pessoas agem por emoção, e nós não podemos agir por emoção, nós temos que agir por convicção. Convicção, líder age por convicção. Mas se eu me emocionar, quiser dar uma moedinha para um rapaz que está pedindo, você pode dar. Mas homem que tem direção de Deus vai fazer aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. Essa é uma lição fundamental para a vida cristã e também para a liderança bíblica. Como líderes, não fazemos simplesmente o que é correto, mas aquilo que compreendemos ser a vontade de Deus. Treinamento não vem seguido de envio, produz desânimo e frustração. Envie seu discípulo para que ele comece sua própria célula. Bom, quero aqui então finalizar esse tema que foi falado nessa aula, não forçar ninguém a liderar. Então, eu quero dizer para você uma coisa, para finalizar. Que tipo de fogo está ardendo no seu coração? Um fogo gerado por Deus, que queima, por exemplo, por salvação de vidas, de famílias, ou é um fogo de palha? Eu estou fazendo um curso porque eu quero fazer tudo que tem na igreja, então vou fazendo lá. Seu objetivo de fazer o curso é para ser um líder com excelência, ou é para fazer, não, estou fazendo isso porque meu discipulador
me colocou na parede, me intimou, disse que eu tinha que fazer. Ah, meu líder disse que eu tinha que fazer. E do mesmo modo, eu quero aqui dizer para os irmãos: se esforce, tenha bom ânimo, vai até o final desse curso. Eu lembro que nós começamos uma aula presencial. Na segunda aula já por causa da pandemia a gente já não tinha o que fazer. E a gente poderia ficar no canto, a gente poderia ficar parado, vamos esperar isso aí acabar, e aí quando acabar a gente volta às aulas. Eu quero dizer para você que um vírus não pode parar um profeta. A gente toma todos os nossos cuidados, mas olha o que Deus nos abençoa. Cultos online, reuniões de célula por aplicativos, ou Skype, ou Jitsi Meet, ou Zoom, Microsoft Teams. Então Deus vai dando estratégias. A aula. Olha aqui, Deus abençoou, tem um slide, a gente vai acompanhando. Então, irmão, a gente não pode parar. Não pode parar. E se o que está queimando no seu coração, eu quero ser um líder de excelência, então você vai chegar à excelência. Mas se você for, não, estou fazendo por fazer, eu quero dizer que você vai ser um líder sim, um líder mediano. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer ao pastor por ter cedido esse espaço aí para a gente trabalhar essa matéria. Mas, acima de tudo, agradecer a Deus, porque era um projeto do Senhor, deu certo, e espero ter contribuído aí com você, com o seu crescimento teórico, e vamos nos encontrar por aí em alguma grande obra. E em nome de Jesus, nós veremos aí grandes homens de Deus, grandes mulheres do Senhor, grandes jovens aí do Senhor, pregando com autonomia, pregando com eficiência, e o fruto disso tudo é o Senhor que vai dar, ok? Fica aqui meu grande abraço aí para todos vocês e que Deus abençoe. E fiquem aí no aguardo então das perguntas para a gente assim finalizar a matéria, ok?